se inscreva e deixe o like. Oi gente, tô aqui trazer vocês mais um vídeo. E aqui quem fala é a Nick. E esse vídeo é pra estar sendo postado depois do meu react. Eita, pega o fone. Eita, esse fone. Depois do meu react do filme de FNAF 2, o teaser. Então, espero que eu possa nada, que às vezes eu faço coisa errada. Mas isso que é especial de 9 anos de FNAF, feito por TFNAF Vídeo. Antes de começar, se inscreve, deixa o like e vamos que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. No último dia 11 de novembro, FNAF 2 completou 9 anos de uma longa caminhada. E para alguns, FNAF 2 é o melhor FNAF da franquia. E É um dos melhores, com certeza um dos melhores. Hoje vamos comemorar os 9 anos de FNAF 2 com algumas curiosidades sobre o FNAF 2. Por muito tempo. Se você por acaso não viu o vídeo do FNAF 1, o link vai estar no card ou na descrição desse vídeo. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar porque isso ajuda bastante. E agora pega esse vídeo e manda pra algum amigo seu que gosta do FNAF 2 pra gente comemorar os 9 anos de FNAF 2 junto. Em comparação com o FNAF 1, o FNAF 2 é um jogo muito mais frenético, voltado mais pra ação. E isso foi uma coisa que o Scott falou em uma entrevista, que queria que a continuação fosse algo mais grande. No caso, tendo mais animatrônicos te atacando e você tendo que ser bem mais ágil pra conseguir se livrar deles. Porém, o FNAF 2 conseguiu ser superado pela Ultimate Custom Night. Afinal, pra lidar com 50 animatrônicos, você tem que ser mais do que rápido. Um dos mistérios que rondava o FNAF 2 e o FNAF 4 era por que tem bonecos dos Toys no FNAF 4, sendo que em 83 os Toys não existiam. Porém, com o tempo foi explicado que aqueles brinquedos não eram brinquedos dos Toys, era o brinquedo dos líderes. E sim, eles serviram de inspiração para quando os Toys foram criados. Por incrível que pareça, o FNAF 2 ele foi lançado apenas 3 meses depois que o FNAF 1 foi lançado. E agora, algo curioso, mas se você olhar o teaser do Wither Fred, você vai ver que o jogo estava planejado para sair em 2015, porém ele foi lançado em 2014 mesmo. Um outro mistério que o pessoal descobriu no FNAF 2 é o tão famoso Mike Kill Alls. Você conseguia escutar essas palavras quando você pegava o trailer do FNAF 2 e invertia ele, colocava ele de trás para frente. É mesmo. A origem do jumpscare do FNAF 2 veio de um site com sons que não tinham direitos autorais. Eram 2 sons diferentes, porém o Scott pegou eles, deu uma mixagem e fez o jumpscare do FNAF 2. Porém, infelizmente, esses sons não estão mais disponíveis hoje em dia. Nos arquivos do FNAF 2 tem algo que o pessoal fica em dúvida até os dias de hoje, que é um arquivo descartado chamado de Mike. É esse negócio aqui, o pessoal não faz a mínima ideia do que seja isso. Metade do cadução. FNAF 2 foi o FNAF que trouxe novos personagens, como por exemplo os Withered Animatronics. Porém antes, o nome Wither não existia, o nome deles era Fred, Bonnie, Tig e Foxy, do mesmo jeito do FNAF 1. Wither foi o nome dado pelos fãs, o Scott acabou gostando e decidiu oficializar esse nome. Por incrível que pareça, o Scott só levou de 1 a 2 dias para modelar cada personagem do FNAF 2. Sendo o Toy Bonnie o primeiro a ser modelado. FNAF 2 trouxe muitos personagens novos, como por exemplo Puppet, Balloon Boy, porém eu quero falar mesmo é da Mangle. E desde que surgiu ali em meados de 2015, até os dias de hoje, Mangle é fortemente acusada de ter dado a mordida de 1987. Afinal, o jumpscare dela diz tudo, é uma mordida que acerta bem na sua cabeça. Porém, o animatronic responsável por essa mordida ainda é desconhecido. Atualmente, os 2 mais acusados são Mangle e Golden Freddy. Porém, já tiveram outros animatronics que foram acusados, como por exemplo, o Freddy do FNAF 1, o Toy Bonnie, o Withered Foxy. Porém, como eu falei, essa mordida ainda continua um grande mistério. Ainda falando do jumpscare da Mangle, se você prestar atenção no jumpscare do FNAF 2 e comparar com o da Ultimate Custom Night, você percebe que a Mangle não tem aquele endo que fica na boca dela. Semelhante ao FNAF 1, FNAF 2 também teria aquele sistema de vidas, onde toda vez que você tomasse um jumpscare você iria perder uma vida. Se você perdesse todas as suas vidas, você voltava automaticamente para a primeira noite.
Porém, uma outra coisa que teria no FNAF 2, mas foi removido, era o medidor tóxico. Nossa Toda senhora, vez que esse você tóxico colocasse a aí tá máscara, pegando essa aqui. barra iria começar a encher. Se ela enchesse por completo, você tipo, ficaria sem ar e Só perderia a restinho noite. aqui. Bebam água. Todos sabem que, pela lógica, quando a Music Box de Puppet zera, ela sai da caixa e vem te dar um jumpscare. Só que aí, existe uma maneira de você zerar a Music Box e ela não sair da caixa. Basta você ficar iluminando o Prazer Corner, assim Puppet não vai sair da Music Box. O problema é que não tem como você ficar ali pra sempre, porque vai ter os outros animatronics te atacando. No FNAF 2 tem um personagem que muita gente ama e muita gente adora, que é ele, o Balloon Boy. Só que aí, aparentemente, Fungai parece odiar o Balloon Boy, porque em momento algum o Fungai cita ou menciona o Balloon Boy durante as ligações dele. Um dos easter eggs no FNAF 2 são as imagens raras que podem aparecer quando você toma algum jumpscare. São 3 imagens, uma imagem do Toy Bonnie, uma imagem do Withered Freddy e uma imagem do Withered Foxy com os olhos negros. Essa imagem faz uma alusão à possessão dos animatronics. Inclusive, Toy Bonnie é o único toy que tem essa imagem. Falando em Toy Bonnie, por incrível que pareça, ele é o único Bonnie de FNAF que tem sobrancelhas. Um dos mistérios que rondava o FNAF 2 era por que raios o bico da Toy Chica desaparecia quando ela saía do palco. Em uma entrevista, Scott Calton disse que era para a aparência da personagem ficar mais assustadora. E bom, a aparência de com pra sem o bico, ela muda um pouco. Por incrível que pareça, o Withered Freddy, o Toy Bonnie, tem a mesma movimentação que o Freddy lá do FNAF 1. No caso, ele só sai do palco ou da Parts and Service quando o Bonnie e a Chica saem. E isso só muda na Custom Night Freddy Circus, onde eles ficam andando livremente. Afinal, as versões de Bonnie e Chica não estão ativas essa noite. FNAF 2 foi o jogo que começou a desenvolver mais aquela história, contando ela através de minigames. Lá pros primórdios do FNAF 1, Scott Calton nem queria colocar uma história, foi a família dele que deu essa ideia. No FNAF 1, Scott Calton fez uma história mais simples, porém aqui no FNAF 2 ele investiu mais pesado. A história é contada através de minigames, que podem aparecer quando você toma algum jumpscare. Por incrível que pareça, se você jogar FNAF 1, 2 ou 3, dia 31 de outubro, que é o Halloween, o seu escritório vai mudar. O seu escritório, ele vai ficar com algumas decorações de Halloween. Infelizmente, essa é a única data do ano que altera a decoração do seu escritório. FNAF 2 tem muitas teorias, e com certeza a teoria mais famosa que envolve Puppet é a teoria que fala que Puppet é a mãe das crianças. Essa teoria surgiu a partir da música do FNAF 2 do canal The Living Tombstone, onde tem uma parte que fala que a mãe tá se sentindo como se fosse uma marionete. Porém, óbvio que essa teoria tá errada, porque Charlotte é uma criança. O Withered Foxy, ele foi o primeiro Wither a ter voz. A voz dele apareceu lá no FNAF World. FNAF World. Caramba, propaganda. And you will find the key. Be sure your step through the heart of madness. FNAF 2 foi o jogo que oficializou Golden Freddy como personagem da franquia. Antes ele era só um easter egg ou um personagem misterioso mesmo. E ele segue o mesmo padrão do FNAF 1, sendo uma versão do Freddy apenas com uma cor diferente. Por mais que a gente conheça a Mangle como Mangle mesmo, o nome oficial da Mangle é Funtime Foxy. E agora você fica se perguntando, peraí, Funtime Foxy, o personagem lá de FNAF Sister Location? Bom, sim, o nome é o mesmo. Isso foi revelado lá no FNAF World na pelúcia dele. Afinal, a Mangle tem um gancho e o Funtime Foxy não tem um gancho. E bom, tecnicamente, William Afton ele usou a versão consertada de Mangle como inspiração para fazer o próprio Funtime Foxy. Puppet é o único animatronic do FNAF 2 inteiro que tá ativo em todas as noites. E isso é só pra você ter motivo pra olhar as câmeras, abaixar sua guarda, os animatronics entrarem dentro do seu escritório e você se livrar dele colocando a máscara. Se não fosse a Music Box de Puppet, você não teria motivo nenhum pra olhar as câmeras. O interessante é que ocorre algo parecido com o Withered Foxy. Independente se você selecione ele ou não, ele sempre vai estar ativo em alguma Custom Night. E isso é só pra você ter um motivo pra ficar iluminando o corredor. No FNAF 1, quanto mais perto o Fred ficava da sua sala, mais perto ele ficava na câmera. Aqui acontece algo mais ou menos parecido com o Toy Freddy. Quanto mais ele vem avançando para o seu escritório, ele vai abrindo mais a boca. Existe uma chance muito pequena,
Mas caso seja 5 horas da manhã, o Wizard Fox te dá um jumpscare, o relógio pode virar para 6 horas da manhã, por isso tem que ter muita sorte. Por incrível que pareça, mesmo depois de sair do palco, Toy Chica continua com seu cupcake. O mesmo acontece com o Toy Freddy, ele não larga o seu microfone. O único dos toys que fica no palco que larga o seu instrumento é o Toy Bonnie. Existe uma pequena, porém muito pequena chance da Mangle se ativar na noite 1, porém é muito difícil disso acontecer. Algo interessante. Então, gente, é isso. Parte 1 do vídeo. Depois eu vou estar postando a parte 2 pra vocês. E então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal.